Gente, vamos agradecer ao nosso irmão Raimundo Otávio, que de forma espontânea e maravilhosa resolveu estar aqui conosco, como sempre, trazendo a sua bela contribuição, e merece uma salva de palmas esse menino aí. Vai estar conosco no intervalo, vamos ter mais música, mais movimento. Vamos fazer um chorinho hoje legal, né, Raimundo? Bem, gente, agora nós vamos passar a nossa segunda etapa, a nossa atividade de hoje. Hoje, 17 de novembro, nosso segundo seminário do ano, seminário do segundo semestre. E discutíamos muito o que nós deveríamos apresentar. Então, como sempre, o mundo espiritual nos inspirou. E vamos ter hoje aqui, vocês que não acreditam na espiritualidade, porque eu acredito, viu, gente? Por isso eu sou espírita. E rogando ao mundo espiritual, o mundo espiritual materializou aqui o nascido, né, em Tarso, na Sicília, né? Pois é, e vocês não entendem a referência desse nome. Então hoje nós vamos ter conosco o nosso querido apóstolo, divulgador. Aliás, vocês precisam entender, se não fosse o Paulo de Tarso, vocês não teriam hoje o cristianismo, essa visão, essa difusão extraordinária da mensagem cristã. Então, ele teve uns probleminhas lá atrás com Jesus e tal, quis assim, né? Mas o homem foi, como sempre, é o mestre, né? Foi lá e chamou ele. Peraí, Saulo, o que é que está acontecendo? Então, Senhor, diz aí que você quer que eu faça isso. Vai lá e fala de mim para o mundo todo. E é isso que ele está fazendo. E eu tenho uma alegria imensa de gozar do carinho, da amizade desse nobre companheiro, Delírios Espírita, porque não é fácil, a gente sabe. É um homem de fé, de trabalho, e é ele que está aqui conosco. Vamos falar de algo extraordinário, não é? Mas eu quero ler aqui um trechinho de uma obra extraordinária intitulada Jesus e a Humanidade. E ele diz assim: Jesus, homem, é a lição de vida que aurimos. Ô Cléo, você ficou de tirar as fotos, cadê? Mas rapaz, cadê o celular? Esse celular meu. Professor, com o celular tem que ser potente e tal. O que é que está vendo com o seu? Precisa de outro. A gente vai fazer uma vaquinha. De outro. Pronto, você vai apertar no meio e vai, tira aí, né? O homem, Jesus o homem, é a lição de vida que aurimos no Evangelho como convite ao homem que se deve deificar. Não havendo criado qualquer doutrina ou sistema, Jesus tornou a sua vida o modelo para que o homem se pudesse humanizar, adquirindo a expressão superior. No seu tempo e ainda agora, o homem tem sido símbolo de violência, prepotência, presunção, dominador exterior, estorcegando-se, porém, na sua fragilidade, nos seus conflitos e perecibilidade. Após os seus exemplos, surgiu um diferente homem, humilde, simples, submisso e forte na sua perenidade espiritual. Enquanto os grandes pensadores de todos os tempos estabeleceram métodos e sistemas de doutrina, ele sustentou a doutrina do amor, os pilotis da ética humanizadora para a felicidade. Não se utilizou de sofisma nem de silogismo, jamais aplicando comportamentos excêntricos ou fórmulas complexas, que exigissem altos níveis de inteligência ou de astúcia. Tudo aquilo a que se referiu é conhecido, embora as roupagens novas que as reveste. O
Utilizou-se de um insignificante grão de mostarda para lecionar sobre a fé, recorreu a redes de pescas e a peixes para deixar imperecíveis exemplos de trabalho. A semente caindo em diferentes tipos de solo para demonstrar a diversidade de sentimentos humanos ante o pólen de luz da sua palavra. O Sermão da Montanha inverteu o convencional e aceito sem discussão, exaltando a vítima inocente em vez do triunfador arbitrário, o esfaimado da justiça, de amor e de verdade, em desconsideração pelo farto e ocioso dilapidador dos dons da vida. Jesus é a personagem histórica mais identificada com o homem e com a humanidade. Todo o seu mistério é feito de humanização, erguendo o ser do instinto para a razão e daí para a angelitude. Igualmente, é o homem que mais se identifica com Deus. Jesus na humanidade significa a luz que aquece e clareia a sua jornada. E por isso, hoje nós vamos falar aqui de um tema extraordinário para nós que ainda vivemos na reatividade, para nós que ainda não entendemos. Um dos maiores desafios da humanidade chama-se conviver. E o segundo maior desafio que nós ainda enfrentamos chama ser feliz. O que é ser feliz? Para isso nós trouxemos o Dr. Saulo de Tarso, hoje Paulo de Tarso, para decifrar para nós, ele que descobriu o amor e a convivência pacífica, harmoniosa e solidária às portas de Damasco. Meu irmão, seja bem-vindo, uma salva de palmas para Paulo de Tarso. Nós vamos ter um intervalo 10h30, as perguntas e respostas ficam para o final, viu gente? Tem lápis, bloquinho, para que o trabalho transcorra tranquilamente. Obrigado pela presença de todos vocês. E o mais importante, nós não estamos cobrando inscrição, mas ali na mesa tem uma caixa. Os espíritos me disseram para a gente avaliar o grau de despreendimento que nós espíritas já adquirimos. Então vocês podem doar de 1 a 100, 1.500 ali na caixinha, que é para a gente ajeitar a sede nova do Cristo Paz e Caridade. A caixa está ali na mesa esperando vocês. Meus irmãos, bom dia, muita paz. Beto, eu vou ficar por aqui, por causa do projetor, viu? Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade boa, amiga, que nos ajuda na divulgação da doutrina espírita esteja conosco, nos trazendo paz e luz no coração. Vocês estão bem? Vixe! Ai, meu Jesus Cristo! Deu até medo agora. Vocês estão bem, gente? Agora sim, vida, né? Só porque hoje é domingo, vocês estão achando que estão em casa dormindo ainda? Não, estamos aqui trabalhando a mente para ver se a gente consegue entender um pouquinho melhor o que é estarmos no mundo, o que é ser feliz. Há 2.500 anos atrás, um homem dizia que toda a humanidade sofre. E sofre, ele faz essa análise dizendo que todos nós, de alguma forma, passamos por sofrimento. Não existe um ser humano vivendo nesse planeta que não experimente, de alguma forma, de alguma sorte, a infelicidade, a tristeza. E por que isso acontece? Dizia ele. Porque nós nos apegamos ao que não nos pertence. A gente vive pensando que nós somos donos do mundo, que as coisas são nossas. Aí a gente chama meu marido, meu filho, minha mulher, minha casa, meu cachorro, meu. É meu? Não, porque só é meu o que ninguém pode tirar. Porque quando eu tenho algo que alguém pode vir de maneira subreptícia, rápida, e tirar de mim, não é meu. Está comigo, mas não é meu. E quem quiser experimentar esse sofrimento da impermanência, é só se apaixonar por um abacate. Eu falo com um abacate porque é rápido.
você se apaixonar por uma tartaruga, você vai morrer e ela vai continuar viva. Ela provavelmente vai no enterro do dono, do filho do dono, do neto do dono. Então não serve como exemplo. Agora o abacate não, porque você se apaixona por um abacate. Com uma semana você já vê ele ficar mais murcho. Com 15 dias ele já está coitadinho, todo acabado. E aí você vai sentir o que é a impermanência. Quando a gente se apodera, quando a gente toma conta do que não é nosso, e isso nos é tirado, vem o sofrimento. Então aqui na Terra, nós sofremos muitas vezes porque nós construímos a estrada do sofrimento. Nós construímos os tormentos que nos atormentam. Nós construímos esses motivos pelos quais nós somos infelizes. E existem maneiras, existem formas, existem alternativas a essas infelicidades provocadas pelas nossas escolhas. E essas alternativas, elas nos foram apresentadas ao longo da história por muitas pessoas. Os estoicos, por exemplo, eles diziam que nós deveríamos apenas nos preocupar com aquilo que dependia da gente. O que não dependia da gente, a gente não deveria se preocupar. Por exemplo, se hoje estivesse chovendo e eu dissesse, se amanhã chover, eu serei extremamente infeliz. Depende de mim ser feliz? Não, dependeria de quem? De São Pedro, né? Então, se ele mandasse a chuva, eu estaria infeliz. Se ele não mandasse, eu estaria feliz. Então, essa não é uma forma inteligente, segundo os estoicos, de você estabelecer uma relação com a sua felicidade. Porque a felicidade tem que depender de um móvel nosso, tem que depender de uma ação nossa, de uma escolha, tem que depender de uma postura, tem que depender de alguma forma da maneira como eu me coloco no mundo. E isso sim pode ser um agente da felicidade, aquele que entende a capacidade que ele tem de transformar algo que seria infelicidade em felicidade. Então, um dos grandes motivos de infelicidade, de angústia, estou apertando nada, viu? De angústia, de infelicidade, um grande motivo realmente de tristezas que nós temos, fonte de amarguras, são as convivências. Conviver é fácil? Não, né? Pois é. Então, a gente deveria fazer essa pergunta, e muitas vezes, talvez, nós façamos. Por que Deus mandou essa pessoa na nossa vida? Por que Deus botou justamente esse carne de pescoço aqui no meu caminho? A gente costuma chamar pelo nome de estrupício. Outro dia eu fui fazer uma palestra em Minas Gerais, e aí eu usei essa expressão, o povo ficou olhando assim, como que o que é isso? É um ser de outro planeta? Eu disse, não, é apenas aquele que quer ficar no nosso caminho de certa forma e atrapalha nossa caminhada. No tempo de Jesus, esses indivíduos eram chamados de Satanás. O Satanás não era aquela pessoa que vocês conhecem hoje, aquele ser que mora lá embaixo, que tem chifre, que tem rabo, que é vermelho. Não, ele não era isso. Ele era apenas um adversário, uma pessoa que se colocava no seu caminho contra o seu propósito. Então, qualquer pessoa que te atrapalhasse poderia ser chamado de adversário. Então, vocês vão lembrar de uma passagem interessante. Jesus está no Monte Tabor ali, está sendo aprisionado, né, das oliveiras, no Monte Tabor não, nas oliveiras, Monte das Oliveiras. Ele está sendo aprisionado naquela noite de quinta-feira, e aí Pedro pega uma espada, e pega essa espada e arranca a orelhinha do soldado Malco. Vocês lembram dessa história? Aí Jesus pega Pedro, passa para trás, Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Vai que vem danado aqui, danado. Então, ele pega Pedro e passe para trás adversário. Vocês já ouviram isso também com outro nome, vade retro Satanás. É a tradução de passe para trás meu adversário. Você está me atrapalhando, Pedro. Não é isso que eu estou querendo fazer. Então, todo aquele que está no meu caminho poderia ser considerado um adversário. Porém, existe uma particularidade. Se não existir no mundo aquele
com o qual eu deva ter uma relação difícil, como eu poderei como é que eu poderei aprender a perdoar se não tiver alguém que me futuque o juízo? Espera aí, gente, troca esse microfone aqui, tá dando uma agonia danada aqui. Empurra na caixa. Vou passar para cá. Peraí. Estou na frente aqui? Não, né? Alô? E? Pronto, beleza. Vou me achar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, pensando onde é que eu estava exatamente. Estava no aniversário. Então, como é que eu vou aprender a perdoar se não tiver uma pessoa que consiga me provocar, me futucar ao ponto de eu ser testado, eu ser instado a perdoar? Como é que eu vou fazer isso? Existe a possibilidade de um aluno mostrar que sabe uma determinada matéria sem que ele seja testado nessa matéria? Quando você está na escola e o professor quer saber se você aprendeu a lição, ele te aplica o quê? Uma prova. E essa prova serve justamente para saber se você já consegue fazer aquilo que você deveria saber fazer. Então, muitas vezes, esses indivíduos que aparecem na nossa vida, que são os nossos companheiros, nossos amigos, nossos irmãos, nossos filhos, eles estão conosco no papel de professores da alma, e que eles precisam, de certa forma, encontrar nesse lugar o espaço de existirem também, porque na medida em que eles são também professores, eles se colocam na condição de alunos, porque se ele de repente coloca uma prova difícil para aquele que está na sua frente, e esse que está na sua frente supera, essa superação é para ele uma lição que faz com que ele também se melhore. Então existe aí uma relação recíproca, uma relação de paridade na existência desse ser em relação à finalidade da sua existência. Então, uma coisa que a gente precisa aprender, de certa forma, aqui no mundo, é como lidar com essas situações de diferença, como lidar com esses encontros e esses chamados desencontros da vida, porque, afinal de contas, nós somos legatários de nós mesmos. Aqueles que são os nossos filhos, os nossos amigos, foram atraídos a nós outros por conta das nossas afinidades mentais. As nossas afinidades trouxeram para o nosso campo aqueles que eram os que estavam mais próximos de nós, do ponto de vista do pensamento, dos sentimentos, das emoções. As reencarnações, o automatismo das reencarnações é dado por esse mecanismo. Vocês já pararam para perguntar por que é que a cegonha acerta justamente na chaminé da nossa casa, aquela pessoa especificamente que a gente vai descobrir que é com ela que nós temos um enrosco do passado, que nós temos alguma coisa a refazer, ou que nós nos encontramos e são aquelas almas gêmeas, aquelas almas amigas que vão ter durante a vida o fortalecimento de um amor como exemplo para os demais? Por que que justamente aquela cegonha acertou aquela chaminé? Aí vocês já perguntaram isso? Por que que acontece essas coincidências, entre aspas? Carla ainda não estava grávida do nosso segundo filho, né, que é a filha, na verdade, Amanda. Quando ela não tinha ainda essa gravidez, eu sonhei que eu desdobrava no corpo, uma percepção claríssima de desdobramento, e eu chego no corredor de casa e encontro uma menininha dos cabelos compridos, assim, parecendo uma indiazinha, e ela chegava com a mão para trás e só fazia sorrir na porta do quarto. E eu chegava e dizia assim: o que é que você está fazendo aqui? Quer dizer, era uma pessoa que eu conhecia, eu sabia quem era. E aí ela só fazia sorrir para mim, mas sorria muito, com um sorriso de alegria muito grande. E aí esse nosso encontro precedeu
uma notícia que eu recebi 15 dias depois. Carla me ligava e dizia: adivinhe, estou grávida. E eu fiquei calado, não falei nada com ela, não disse nada, absolutamente, não falei desse encontro que tinha tido com esse amigo, essa amiga que chega do plano espiritual. E aí 2 meses depois, ela diz assim: adivinhe o sexo. E eu também não falei nada. Ela disse: é uma menina. Eu disse: entendi, já sei de tudo. Então você vê que o Espírito veio antes de dizer: pai, eu estou chegando, olha, se prepare aí que eu estou voltando. Se eu fui um problema, se prepare que eu serei de novo. Provavelmente, se eu fui uma bênção, se prepare que eu serei de novo. Mas o fato é que nós aqui não nos encontramos por acaso, nós estamos juntos por um motivo. E a vida é algo extremamente importante para que nós possamos compreender o porquê estamos juntos. Por que existe o corpo? Por que existe a pessoa? Por que essa pessoa veio no sexo masculino? Por que ela veio no sexo feminino? Porque espírito não tem sexo, espírito não tem cor, espírito não tem essa expressão de etnia, de raça, de credo, de nada. Espírito é uma projeção de Deus no campo da matéria. Então a gente começa a perceber que existem esses encontros por finalidades evolutivas, e nós temos que aprender a lidar com isso. A vida não é um acaso, nós não somos filhos de chocadeira, a gente está aqui por um motivo, nós precisamos crescer, precisamos evoluir, e por isso viver nesse mundo não necessariamente deve ser um convite à tristeza. Por quê? Porque esse mundo é muito lindo, esse mundo é cheiroso, esse mundo cheio de frutas deliciosas, de cachoeiras belíssimas, da água, do ar, as belezas que estão o dia inteiro nos convidando a conhecer Deus e saber da sua existência, o tempo todo. Olhe como a terra é maravilhosa. Você tem dúvida de Deus? Vai ali no cantinho ali do mato e dá uma olhada só no mato para ver aquelas florezinhas pequenininhas, miúdas, brotadas da terra, com cores exuberantes, formas belíssimas e perfeição simétrica, que não poderiam ser obtidas se não houvesse uma inteligência por trás, se não houvesse um grande criador, um grande orquestrador por trás. Não haveria como aquelas florezinhas estarem ali. Então, quando a gente olha para essas flores e a combinação de todas elas, a gente diz: Senhor, no caso Deus, eu sei que você existe, eu sei que você está presente, e eu fico feliz de saber que eu também sou uma florzinha jogada no mato da existência, e que em mim está a sua inteligência vibrando, para que eu possa fazer com a consciência o trabalho que me foi confiado fazer aqui na Terra. Então é o tempo inteiro uma oração viver no planeta Terra, mas ao mesmo tempo também é um convite às tristezas, é um convite aos atratores telúricos. Um planeta tão sedutor, ele tem que ter esse lado, porque o tempo todo nós estamos sendo chamados às sensações. O corpo, o maior órgão do corpo humano, vocês sabem qual é? A pele. E a pele é um aparelho de sensações incrível, porque temos diversos sensores diferentes para temperatura, para contato, para todos os tipos possíveis de sensação. Nós temos sensores aqui especializadíssimos nisso, e com esse grande conjunto de sensores nós percebemos o mundo, e essas percepções do mundo provocam no nosso cérebro reações que vão produzir substâncias, e essas substâncias vão nos dar a sensação de felicidade. Então a gente de repente pode associar a felicidade a essa sensação prazerosa de estar no mundo. Amor, oh, como é bom ficar apaixonado. Mas a paixão é exatamente um resultado de um conjunto de substâncias dessas que estão pululando em nosso cérebro o tempo inteiro: dopamina, ocitocina, serotonina, noradrenalina. Quando você olha uma pessoa que você nunca vai dizer: a minha dopamina hoje está exultante de te ver. Você não vai dizer isso, você vai dizer: meu coração explode de alegria ao ouvi-la. Por que isso? Porque justamente essa é a percepção física que nós temos de algo que está acontecendo no cérebro a partir de uma percepção sensorial. Então, se o ser humano não entender que a felicidade que nós buscamos, que não é essa, é uma felicidade perene, uma felicidade constante, se o homem não entender que é isso que
pauta a nossa existência, a gente vai ficar buscando a felicidade nas coisas do mundo. E aí esse é o perigo da terra. Você achar que você deve repetir experiências prazerosas para ser feliz, quando muitas vezes você pode ser feliz sentado embaixo de uma árvore, você pode ser feliz servindo um prato de comida, você pode ser feliz fazendo coisas que não tem nada a ver com esses estertores, com essas imagens do que seria ser feliz. Você pode ser feliz simplesmente fazendo algo que seja absolutamente inusitado. Então, se é possível ser feliz da maneira não usual, por que eu tenho que buscar sempre as formas do mundo para encontrar felicidade? E daí está a história do abacate. Porque essa felicidade do mundo, essa felicidade transitória, ela é muito rápida, gente. O cérebro, ele faz assim, ele se inunda de substâncias, mas ao mesmo tempo, quando ele percebe que ele está inundado de substâncias, que ele está fora do normal, ele está fora do normal, ele tenta buscar a normalidade. É por isso que quando você experimenta um prazer, com pouco tempo, aquele prazer deixa de ser um prazer e passa a ser às vezes um estorvo. Quer ver um exemplo? Quem gosta de acarajé aqui? Levanta a mão. Pouca gente gosta. Já vi que acarajé aqui não tem moral. Quindim, quem gosta de quindim aqui? Levanta a mão. Deixa eu ver se quindim tem mais. Não, tem menos ainda. Vixe Maria, eu vou chegar aonde agora? Feijoada, quem gosta de feijoada aqui? Levanta a mão. Então, veja só. Você está com vontade de comer feijoada, 3 horas da tarde você está sem almoçar, aquela fome de leão. Aí aparece aquela feijoadazinha maravilhosa com a Coca-Cola super gelada em cima da mesa. Matei agora ou não? Foi, né? Foi na onda. Aí você pega o primeiro prato de feijão, você cai matando, joga banana dentro com farinha. Se for dos meus, então, aí esse daí é maravilhoso. Aí você começa a comer, aí come o primeiro prato de comida, você fica achando que os deuses prepararam uma comida para você. Aí você está com tanta vontade que você volta na panela e repete o mesmo prato. É igual? Não, não é. Aí você, depois do segundo, vai para o terceiro é igual? O quinto, como será? Então vocês veem que não é o feijão que causa felicidade. Se fosse, cada vez que você comesse o feijão, ele ia te trazer mais e mais e mais e mais felicidade, e você ia passar o dia comendo feijão para ser feliz. Então, o corpo não é a fonte da felicidade. O corpo, ele te percebe, ele te dá uma sensação de mundo. E por que existe a felicidade no corpo? Simples, porque é um marcador somático. O marcador somático, ele diz assim: essa experiência é boa, pode repetir. Então, se você comer um piqui e morder um piqui com força, você sabe o que vai acontecer? Você vai parar no hospital com a boca cheia de espinho. Então, provavelmente, você só vai morder piqui uma vez, porque a experiência desagradável vai dizer, quando você vê olhar um piqui, você sai correndo, porque piqui fere sua boca. Agora, se você de repente tiver uma experiência feliz, prazerosa, toda vez que você encontrar com essa fonte da felicidade, você vai querer repetir a experiência. Então é um marcador somático. E é por isso que nós precisamos do prazer na carne para poder experimentar coisas do mundo. Mas isso não quer dizer que nós transformemos isso na fonte da nossa felicidade. Então, qual que é o problema de viver no mundo? O problema de viver no mundo é que eu sempre vou achar que a outra pessoa que está no meu lado é um bandido, é alguém que pode me roubar, é alguém que pode me ferir, é alguém que pode me machucar. Por que eu vou pensar isso? Porque há uma dúvida: qual é a natureza especial do homem? O homem é mau ou o homem é bom? O homem é alguém que podemos confiar ou o homem é alguém que tem dificuldade de relacionamento? Essa é uma pergunta especial que a gente precisa fazer. E aí os pensadores, eles olham o homem e dizem assim: o homem é lobo do homem. E o que eu tenho que fazer quando eu estou vivendo no meio de lobos? Eu tenho que me proteger, eu tenho que estar o tempo todo vivendo fechado numa redoma, porque eu estou desconfiando do outro. Numa sociedade como a nossa, por exemplo, nós estamos vivendo um período extremamente interessante no Brasil. O mundo abandonou o critério da moral já faz algum tempo, em nome de uma proposta que é extremamente perversa e que, se a humanidade embarcar nela, ela vai se arrepender profundamente, porque vai perder 200 anos de história.
Mas isso não é a primeira vez que acontece, nós já nos enganamos outras vezes. Dessa vez está aparecendo que é uma forma mais intensa, porque nós temos a imprensa, o jornal, as televisões, o cinema, nós temos a indústria do entretenimento, todas elas estão convergindo para nos vender, empacotado num pacote bacana, algo que é extremamente perverso, danoso para os seres humanos. Então nós estamos vivendo nesse momento exatamente assim. Todos estamos olhando uns para os outros como se o outro fosse o meu inimigo. É o palestino que olha para o judeu, é o judeu que olha para o palestino, é o branco que olha para o negro, é o negro que olha para o branco, é o pobre que olha para o rico que olha para o pobre, é o brasileiro que olha para o sudeste, é o pessoal do sudeste que olha para o nordeste. Então nós temos sempre essas diferenças que estão sendo colocadas claramente para que nós nos odiemos uns aos outros, criemos essas fronteiras e a partir daí tenhamos a necessidade de salvadores que sejam aqueles que vão pacificar esse terreno. Isso é perversidade humana, isso é a manipulação mais perversa que pode existir das nossas mentes. Nós estamos vivendo num período tenso. Eu particularmente já adotei uma técnica que eu recomendo a vocês também. Eu chego num restaurante para almoçar ao meio-dia, eu vou comer, eu vou me alimentar. E de repente quando eu chego tem 10 televisões, porque essas televisões elas são pagas pelas emissoras, para que o restaurante obrigatoriamente coloque no canal dela, para que finja que tem audiência, e com isso ela consiga vender os seus anúncios de publicidade. Então a gente entra num restaurante para se alimentar e vê uma televisão dizendo: fulano matou cicrana com a paulada na cabeça. A mãe queimou a criança viva lá e matou a criança dentro do fogo. O pai botou a criança no fogo de micro-ondas. Aí você fica olhando assim e diz: gente, eu vim comer. Eu não vim não assistir um filme de terror. E é o que passa meio-dia. Meio-dia é o que tem nas televisões. Então, você olhando isso, você vai achar que a humanidade é boa ou má? A coisa que eu mais ouço hoje é o seguinte: Paulo, se nós estamos saindo do momento de provas e expiações para o momento de regeneração, você não acha que a humanidade está retrogradando? Você não acha que a humanidade está voltando? Não, não é isso, não é verdade. Porque isso sempre existiu na maldade humana, esse tipo de coisa sempre existiu. Os espíritos explicam que não existe a maldade em si, o mal não existe. O que existe é a ignorância. A ignorância é essa incapacidade que nós temos de alcançar a dimensão maior da vida e com isso possamos viver uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida sem tantos sobressaltos. Então, se nós não fizermos nada, o convite que nós temos de um turno é para que eu olhe para o meu irmão com diferença, com distância e com medo. É por isso que Thomas Robbins dizia que o homem era lobo do homem. E para resolver esse problema, ele tem uma solução: o Panópticos. Olhe como isso, a história se repete. Gente, isso aqui tem muitos anos, séculos que essa história existiu. O que é o Panópticos? O Panópticos é uma estrutura de governo que nos fiscaliza. Porque se eu sou mau, se eu sou perverso, eu não posso ficar solto. Porque se eu ficar solto, eu vou fazer bobagem. E aí o que é que acontece nessa história? Eu simplesmente tenho que ser policiado, eu tenho que ser censurado, eu tenho que estar limitado nas minhas ações. Porque se der ousadia, a bagaceira está feita. Isso tem uma certa razão? Tem, porque se você pegar a polícia e disser assim: polícia, a polícia vai fazer greve 15 dias, o que vai acontecer nas cidades? Provavelmente, pode falar, gente, o que vai acontecer? O caos. O caos. O que as pessoas que são normais, as pessoas que são decentes, as pessoas que vivem suas vidas podem fazer, como já aconteceu? Pessoas que não faziam nada errado, de repente se sentiram no direito ou na liberdade de fazer, saquear o supermercado, pegar de repente o que não lhe pertence, porque não existe o medo de serem pegos e consequentemente arcarem com as consequências daquilo lá.
Então, de qualquer jeito que você configurar a nossa realidade, nós vamos dizer que nós ainda temos uma parcela de ignorância muito grande, e que essa ignorância é a fonte das nossas grandes preocupações sociais. Então, o nosso momento de egoísmo, o nosso momento de ignorância, eu não falo da ignorância acadêmica, eu estou falando da ignorância moral. A ignorância moral, essa é a pior, a indigência moral é a pior de todas. Então, a indigência moral pode fazer com que o indivíduo simplesmente se ache no direito de fazer algo que está além dos seus limites sociais. Então, a ideia do Panópticos é a ideia de uma grande estrutura que vai te fiscalizar o tempo todo. Então, viver em comunidade assim, só tem uma forma realmente, é você estabelecer um critério de lei, de ordem, e que as pessoas se submetam ao critério de lei e de ordem por medo de serem presos, etc. Porque se você tiver uma sociedade de pessoas desorganizadas, se não tiver lei, é o caos. Então você tem que ter a lei, você tem que ter o controle. É isso que a gente quer? Vocês estão assim olhando para mim comigo? É isso que a gente quer, gente? Não. Você gostaria de sair na porta da sua casa e ter um soldado olhando para você, seguindo você, para saber se você vai assaltar um banco? Ou se você vai roubar as economias da velhinha da esquina? Vai? Não, ninguém quer isso. A gente quer a liberdade, a gente quer a vida, a gente quer a fruição do mundo, e isso não é possível. Então, para que nós tenhamos esse mundo, quem é que tem que mudar? A polícia, a lei ou a gente? Hã? Eu também não estou ouvindo não, gente. Quem tem que mudar? A polícia, a lei ou a gente? A gente que tem que mudar. Porque se a gente muda o comportamento, vai tornando desnecessária a ação de alguém que venha limitar a nossa ação. Porque não precisa. Por que vai precisar? Não precisa. Eu já estou fazendo tudo conforme aquilo que seria esperado, dentro do limite da lei, então não preciso de nada. Mas para isso acontecer, tem que ter um movimento de transformação de pessoas, para que nós sejamos capazes de viver no mundo sem a imposição dos limites de uma lei ou de qualquer coisa que seja, religião, qualquer outro aspecto que possa cercear a minha vontade de agir. Tudo bem? Então, essa é uma proposta, eu aprendo daqui a pouco. Então, o que vai dizer Aristóteles? Aristóteles foi um dos homens mais inteligentes que já viveu no planeta Terra. E o que ele vai dizer? O homem é um ser social. Ele dizia: o homem é por natureza um animal político. Um animal político. A gente conhece hoje o político animal, não é assim? Eu estou muito assim, estou infeliz nas minhas piadas, já percebi. Então, o animal político quer dizer, nós somos seres que estamos criados para viver em comunidade e agirmos em comunidade. Nós não vivemos sozinhos, nós vivemos em comunidade, nós estamos juntos. E essa nossa faculdade de estarmos juntos faz com que eu tenha que ter preocupações com a ordenação social, com a questão de como é que a cidade funciona. Antigamente, os primeiros arranjos humanos eram tribos, eram na verdade bandos. Os bandos foram se sofisticando e viraram tribos, as tribos viraram cidades. E o que aconteceu com a cidade? Quanto maior esse grupo, maior a necessidade da criação das leis de ordenamento desses comportamentos. A sociedade romana, por exemplo, é o palco inicial das nossas leis. O nosso direito hoje é herdado do direito romano, é herdado de algo que foi criado muito antes até mesmo de Jesus chegar na Terra, porque o Império Romano era um império muito vasto, muito amplo, e o que ele trouxe de inovação foi que, ao invés dele fazer isso somente pelo uso da força, ele fazia pelo império de uma lei, estabelecendo exatamente qual é o seu limite, até onde você pode ir. Quando a pessoa transgredia, ele agia com extrema violência, mas até o limite da lei havia um certo grau de tolerância que existia na sociedade. Você imagina o seguinte: de Roma para Jerusalém, a distância era 800 quilômetros.
Como é que o imperador de Roma ia controlar um território, como por exemplo o território da Judéia, se não houvesse leis que pudessem fazer isso? E eles tinham os legisladores, os governadores, as pessoas que faziam cumprir essa lei. Então, essas leis, elas foram criadas para ordenamento social. Então, os seres humanos necessitam de códigos de lei que permitam a nossa convivência social. Então, uma proposta que surgiu na época lá de Rousseau, que foi inclusive precursora da Revolução Francesa, que trabalhou nos ideais de igualdade, liberdade, fraternidade, que não entregou nada disso, diga-se de passagem, entregou guilhotina, guilhotina e guilhotina. Esses ideais, eles foram construídos através de uma proposta de construção de contrato social. O contrato social é uma alternativa para que você pudesse, de certa forma, combinar em sociedade o que era permitido e o que não era permitido. Agora, olha que coisa interessante que dizia Rousseau: o homem deve ser livre para agir, deve ser livre para viver. O homem deve ser livre. Mas como é que eu posso ser livre se eu terei leis impositivas sobre mim? E aí ele dizia: você é livre para construir as leis que vão te limitar. Então você é livre para dizer o que você pode, o que você não pode fazer. O que você não vai ter mais liberdade? Uma vez definido o seu limite, você não tem mais a liberdade para transgredir. Você é livre para estabelecer, mas não é livre para transgredir. Percebe? Então é uma forma que a humanidade vem de maneira desesperada encontrar uma equação entre esse grande turbilhão de 8 bilhões de pessoas vivendo juntas em aspectos culturais dos mais diversos, e também essas 8 bilhões de pessoas se relacionando umas com as outras. Como é que a gente faz isso em ordem? Estamos em guerra, estamos em conflitos, estamos em dificuldades das mais diversas que estão acontecendo aí. O computador está sem energia, né? Bom, então, pensando nisso, a gente precisa analisar agora de uma forma mais precisa como é que nós, seres humanos... Dá um toquinho aí, Alisson, vamos nessa tela, por gentileza. Seu aí, ok, obrigado. Então, a gente precisa, portanto, entender como é que a gente faz para a gente regular isso, essa lei que nos estabelece aí essa ordem para estarmos juntos. O Livro dos Espíritos vai na parte terceira dizer que existe uma lei chamada lei de sociedade, e vocês vão observar na ordem da construção das leis que Allan Kardec coloca a lei de sociedade antes da lei de... Muito bem, de progresso, exatamente, vocês estão fera. Então, por que ele bota a lei de sociedade antes da lei de progresso? É porque justamente aquilo que eu falei no começo, nós precisamos uns dos outros para evoluirmos, para crescermos, e é por isso que a lei de sociedade diz que nós precisamos viver juntos. Nós temos a necessidade de vivermos juntos. Se uma pessoa vivesse isolada, ela ia crescer? Vamos fazer aqui uma projeção de como seria uma pessoa isolada? É o seguinte: você mora numa caverna, só você, mais ninguém, e tem um espelho. O espelho é o desespero de qualquer alma, né? É o espelho. E aí você olha para o espelho e faz que nem a bruxa lá da Branca de Neve: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Aí o espelho não responde nada. Quem cala consente quer dizer não. Então eu fico feliz dizendo: eu sou a pessoa mais bonita do planeta. Aí eu vou, sento na pedra, fico ali, acendo um fogo, café, eu faço um café, vamos botar um cafezinho lá para distrair um pouco, etc e tal. Aí daqui a pouco o sujeito volta de novo: espelho, espelho meu, existe alguém mais paciente do que eu? Aí o espelho não fala nada, porque quem cala consente. Exatamente, espelho, é isso mesmo. Então eu sou a pessoa mais paciente do mundo. Eu só faço unha, eu só faço tomar aqui aquelas plantinhas que são ansiolíticas e tal, mas eu sou calmo, eu sou tranquilo, não tenho nenhum problema. Então, se você vivesse sem referência, você não teria parâmetro para estabelecer o quanto você já avançou nas suas qualidades. Então, a coisa mais importante quando você está avaliando qualquer coisa é você ter, para a avaliação, você tem que ter o quê? Um parâmetro, uma referência.
E quem é a minha referência? O outro. Há um outro aspecto com relação à questão do psiquismo humano, porque o ego, que é essa estrutura que nos estabelece, ele tem um defeito terrível, ele não consegue se ver. Porque toda vez que ele se olha por esse espelho da bruxa. Ele não consegue olhar-se com o olhar da referência. Ele sempre vai tentar amenizar as culpas de não sermos aquilo que nós gostaríamos de ser. Então você de repente compra demais. Aí o que é que o espelho do ego diz? Não, você compra demais porque você merece. Você trabalha muito, você se esforça tanto, coitado, você merece isso. Não, isso não, tranquilo. E aí você vai amenizando a sua culpa, porque o ego tem essa função de diminuir a tensão do seu aparelho psíquico. Mas, por outro lado, quando você está vivendo na referência, nesse processo da construção do outro, o outro passa a ser para você a projeção desse ego que não se vê. Então a gente pega e transfere para o outro aquilo que eu não consigo aceitar em mim. Existe uma máxima na psicologia que diz: incomodou, doeu, leve para casa que é seu. Se você está se relacionando com alguém e esse alguém age de um jeito que você fica extremamente incomodado, pare de prestar atenção no outro e pergunte a você mesmo: por que esse comportamento dessa pessoa me incomoda? Você chegou na rua e encontrou uma pessoa que pintou o cabelo de azul e você fica com raiva dessa pessoa. Por quê? De quem é o cabelo? É da pessoa. Se tiver que passar por uma cena difícil, de quem é a cena difícil? O que isso tem a ver com você? E por que você se chateou? Percebe? É nesse ponto que a gente precisa fazer a pergunta que às vezes a gente não faz. A pergunta que a gente precisa fazer a pergunta máxima é: por que isso me incomoda? A partir do momento em que eu começo a entender que isso pode ter uma origem em algo que eu estou negando em mim, eu posso até descobrir que eu, no fundo, gostaria de pintar meus cabelos de azul. Mas como eu não aceito isso em mim, eu de repente critico no outro. Não estou regularizando, nem estou dizendo que isso é lei geral. Mas o que eu quero dizer é que eu aprendo muito mais com o outro do que comigo. É aquela máxima, quando Pedro fala de Paulo: eu sei mais de Pedro do que de Paulo. É por isso que é importante a gente prestar atenção nas nossas relações, mesmo as mais difíceis, porque elas são caminhos do esclarecimento do eu. E esses caminhos do esclarecimento do eu são importantíssimos. Sabe por quê, gente? Na cartografia da psique humana, 95% dos conteúdos psíquicos de cada um de nós não são por nós conhecidos. Estão dentro de uma gaveta que está mais bagunçada do que o quarto de Amanda. Você não encontra nada no inconsciente. Se você tivesse uma nave que te permitisse entrar no mundo íntimo de uma pessoa, ou até mesmo o seu mesmo, você ia olhar o inconsciente e ia ver lá coisas incrivelmente sem nexo. O passado, o presente e o futuro engrenchados juntos, assim, os três acontecendo ao mesmo tempo. O verso e o inverso ao mesmo tempo. Você ia encontrar uma coisa que quer dizer outra, mas que está ali naquele formato simbólico. Então o inconsciente é incognoscível para uma razão qualquer. É preciso que ele aflore e que ele se manifeste em um certo grau de energia psíquica, para que a partir dessa manifestação, desse afeto, você consiga entender o significado e a potência do conteúdo inconsciente. É isso que se faz em terapia. Você vai para a terapia, você vai fazer isso. Você vai deixar que esse conteúdo interno aflore, e à medida em que ele vai aflorando, você vai tendo contato com ele e tentando entender o que ele significa a partir da sua expressão. Então, quando a gente vive assim, é necessário que nós pratiquemos aquilo que é chamado de autoconhecimento, que é você entrar no seu mundo íntimo e dizer: agora eu posso saber um pouco mais de mim, na medida que eu conheço o móvel das minhas ações.
Eu conheço o porquê ou para que eu estou fazendo isso dessa forma e não de outra. Aí você vai encontrar coisas incríveis. Por exemplo, vocês já ouviram falar de autossabotagem? O que é autossabotagem? Alguém pode me ajudar? O nome já está dizendo mais ou menos, né? É possível alguém se autossabotar? É possível. O que acontece, por exemplo, com uma pessoa que a pessoa era extremamente pobre e de repente essa pessoa ficou extremamente rica? Um youtuber. Ela era pobre e de repente começou a postar umas bobagens na internet e ficou rica. O que acontece com essa pessoa? Na grande maioria das vezes, essa pessoa tem dificuldade com a sua riqueza. Porque ela olha o seu entorno, olha os seus irmãos, a sua mãe, o seu pai, e às vezes sente vergonha de estar naquele lugar, daquele jeito, mesmo com todas as vantagens que aquilo possa trazer na sua vida social. E aí o que essa pessoa vai fazer inconscientemente? Vai fazer de tudo para jogar fora esse dinheiro, e começa a torrar esse dinheiro de todo jeito, começa a gastar com bobagem, e quando você menos imaginar, essa pessoa está de novo ali, pobre. Por que ela está fazendo isso? Porque ela está se auto-sabotando. As suas crenças, chamadas crenças limitantes, impuseram sobre ela uma condição de vida que fez com que ela simplesmente não agisse de acordo com a lógica. Não agisse de acordo com a lógica, agisse de acordo com aquilo que é o móvel do psiquismo humano. Então, gente, é difícil evoluir por isso. Quando a gente fala de evolução, não é que você passe a fazer coisas esperadas de um ser evoluído, não é isso. É que você tenha a coragem de olhar para dentro de você e descobrir que você não é o que você gostaria de ser, mas que você pode ser o que você quiser, desde que você tenha a coragem de olhar para dentro de você e resolver os pepinos que estão plantados na sua roça. Porque se isso não acontecer, vai ser muito difícil você sustentar um personagem transformado, evoluído, etc. Você não vai conseguir, a não ser que você queira realmente gastar um tempo e uma energia imensa para fingir ser o que você não é. Alguém aqui já contratou um psicólogo chamado Travesseiro? É perverso ele, né? Porque ele fica falando umas coisas para a gente que a gente não gosta de ouvir. Às vezes não deixa nem a gente dormir. Não é verdade? Porque isso? Porque o Espírito Hahnemann diz que o Espírito, que somos nós, quando vê o personagem desvirtuando demais da trajetória da sua missão, ele grita o silêncio da noite, provocando o personagem a voltar no enredo, no tema da sua encarnação. Grande parte das nossas inquietações está aí. Prometo que na próxima série. Por que é tão difícil vivermos nesse ambiente coletivo? Olha só, gente, nós temos aqui um conjunto de necessidades, que são necessidades emocionais, necessidades fisiológicas. Construímos expectativas. O que são as expectativas? As expectativas são necessidades de realização, de contemplação, de realização na vida. Então, eu tenho tudo isso acontecendo no ser, no personagem. Eu preciso comer, eu gosto de dormir, eu prefiro comer tal coisa, eu preciso de proteção, eu preciso de saúde, eu preciso de uma série de coisas para garantir minha vida. Diversão, lazer, um monte de coisa. Então isso está aqui nesse lado de cá. E o que está do outro lado? Está do outro lado a minha educação, os valores que eu carrego na minha vida. Porque se de repente eu tiver uma vida vazia de valores, eu vou comprometer a realização dessas necessidades em função justamente da fruição de uma vida sem sentido. Então, temperamento e caráter, isso aqui é formação do indivíduo ao longo da trajetória da sua formação, a sua personalidade como resultado final e a saúde que você consegue ter no seu corpo, porque se de repente o meu corpo tiver limitações, se eu tiver um problema mental, se eu tiver um problema físico, se eu tiver uma dificuldade de experimentação de certas coisas, tudo isso vai comprometer a minha
o meu aspecto que está aqui dentro de um psiquismo. Aqui eu posso mexer de alguma forma, em algum aspecto eu posso interferir. Aqui não muito, porque aqui tem o grito da minha necessidade existencial. Por isso que eu preciso fazer isso acontecer. Então, olhando do ponto de vista da minha incapacidade ou capacidade, eu tenho aqui o meu estado de saúde, não é? Eu tenho as minhas funções e estruturas do corpo, tenho as minhas atividades, as minhas limitações e as minhas restrições. Por outro lado, eu tenho os fatores ambientais, os fatores pessoais, tudo junto, transformando isso num conjunto resultante, que é a forma como eu vivo no mundo, a maneira como eu me coloco no mundo. Então eu tenho os meus aspectos biológicos, fisiológicos, psicológicos, emocionais, espirituais, tudo isso contribuindo para que eu seja quem eu sou e que eu viva como eu vivo. Então observe que não é simples, a gente não está falando de coisas assim, vamos viver em paz, aí vai todo mundo ali para a praça, fazendo pombinha com a mão, todo mundo de branco, a gente se abraça hoje, chuta o cachorro amanhã, ignora o irmão na terça-feira. Isso não é transformação, gente, isso aí é desejo, aspiração, é um pouco da hipocrisia, é um pouco da nossa inocência, da nossa maneira de ver o mundo de maneira angelical, pueril. Não é assim, a gente tem que encarar a realidade da forma como ela é. Se nós não fizermos nada, nós vamos continuar ignorantes. Se nós não fizermos nada, vamos continuar agindo de maneira equivocada. Se eu não fizer nada, eu vou continuar vivendo como Gabriela. Você sabe como é que Gabriela vive, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, e vou morrer assim. Gabriela, Gabriela, Gabriela. Isso, ninguém é condenado a ser Gabriela, gente. Você não tem obrigação nenhuma de ser quem você está. Você não tem obrigação de morrer sendo quem você está. Você pode viver 50, 60 anos da sua vida de um jeito e os outros 30 de outro jeito completamente diferente. Não importa se melhor ou pior, você tem o direito de ser diferente, você tem o direito de mudar e você tem a forma de fazer. O que nós precisamos? Orientar as nossas decisões para que essa mudança da nossa vida, do nosso viver, seja positiva em relação ao aspecto da evolução do espírito e não simplesmente no aspecto da fruição dos prazeres do mundo. Essa decisão é subjetiva, é singular, é individual, cada um que tome a sua. Edson falou aqui de um personagem de Damasco chamado Saulo de Tarso. Ele nasceu na cidade de Tarso, chamava Saulo, depois virou Paulo. Eu sou genérico, eu só falo aqui essa questão que meu pai botou o nome de Paulo, porque ele achava que eu ia viajar muito e acertou, para fazer essa divulgação do Cristo. Mas, fora isso, eu não tenho capacidade nem de apertar a sandália daquele homem. Mas esse Paulo, ele viveu mais de 40 anos na ignorância, achando que estava fazendo certo. O problema da ignorância é essa, que enganadora. Ela disse: você está fazendo certo, você está fazendo certo. Ele fazendo uma coisa que achava que estava defendendo a lei, que estava defendendo os costumes, etc. Ele viveu ali dentro e depois, na outra metade da sua vida, ele se dedicou exclusivamente a uma coisa completamente diferente. Nós só conseguimos falar de Paulo hoje, não pelos seus tempos passados, mas pelos seus tempos após a sua mudança. Quer ver outro? Buda. Buda era príncipe, vivia num castelo, seu pai era um grande líder, era um homem rico, que poupou o seu filho dos sofrimentos. Quando ele chegou a um determinado momento da sua vida, ele disse não para essa vida de nababo e foi viver uma vida de privações absolutas. Nós conhecemos Buda, o mundo conhece Buda por causa da vida de príncipe ou só a sua vida depois da sua renúncia? Da renúncia. Quer ver outro? João Pedro Bernardoni. Quem conhece ele? Levanta a mão. João Pedro Bernardoni. Ele chamava João Pedro, era o rei da patota, ganhou até um certificado. O menino, o rei da galera. Eu costumo dizer que se ele vivesse hoje, ele teria um camaro amarelo, ele usaria uma pulseira, uma corrente de ouro grossa e teria barriga de tanquinho. Essa é a maneira que eu consigo ver esse João Pedro Bernardoni.
Mas ele então, ele viveu uma vida durante um tempo, ele queria ser um cavaleiro, ele queria ser um grande conquistador, ele se enxergava, você sabe qual era o tipo que ele se enxergava? Ele montado num cavalo branco, montado com aquela armadura imensa, com uma lança, e ele entrando triunfante numa cidade. Era assim que ele se via, vivia na esbórnia, vivia nos bordéis daquele tempo. Era esse o homem, bebedeira, mulherengo, esse tipo de coisa. Uma hora ele tomou uma decisão, e essa decisão fez com que hoje nós conhecêssemos Francisco de Assis. Ele era esse homem. Mas por que a gente conhece Francisco de Assis? Porque ele tomou uma decisão, ele mudou completamente a sua vida. Quer ver outra? Maria de Magdala. Se eu for citar aqui, eu vou citar vários exemplos de pessoas que tomaram a decisão de mudar a sua vida, e mudaram a sua vida porque se descondicionaram. Olha só o que Ferreira Goulart vai dizer, que é uma questão complexa, se é verdade que as desigualdades geram e provocam revolta e consequentemente desrespeito às leis, aos fatores individuais da personalidade de cada um que desempenham muitas vezes papéis decisivos no comportamento de cada pessoa. Não é, portanto, verdade que apenas os pobres assaltam e roubam, os ricos também o fazem à sua maneira e em proporções incomparavelmente maiores. A desigualdade social não explica tudo. O que explica? Explica é a ação, o que faz uma pessoa que foi educada, o que faz uma pessoa que participou de um nível cultural maior, praticar os crimes que são praticados hoje e que a gente assiste assim, todo mundo sem saber o que fazer, porque são os grandes criminosos que estão cometendo crimes à luz do dia. E essas pessoas não são ignorantes, essas pessoas não foram sem escola, ao contrário, estudaram em Harvard, estudaram nas grandes instituições, e são os criminosos especializados. O rapaz do PCC, o Marcola é um homem inteligentíssimo, culto, bem preparado, e ele está hoje aonde? Servindo a quem? O crime. E quantos que são instruídos que estão servindo ao crime hoje, vestidos e travestidos de pessoas boas? A gente vê isso ordinariamente. Quem está mandando essas pessoas fazerem isso? As suas decisões pessoais. Eles estão condicionados pelos seus vícios, pelas suas heranças atávicas, pelas suas histórias de vidas passadas. Eu costumo dizer que esses que estão hoje se locupletando, por exemplo, do dinheiro do povo brasileiro, eles eram aqueles portugueses que vinham aqui, pegavam madeira, pegavam ouro e levavam para a Europa. Eles estão fazendo a mesma coisa. Eles vêm, pegam e levam para os bancos da Suíça. Eles estão fazendo exatamente a mesma coisa que os espíritos cansados de outras épocas fizeram. Então, nós podemos explicar isso pela educação? Não, nós podemos explicar isso pela formação moral. Porque os espíritos dizem que a educação é a salvação do mundo, não a educação da inteligência, mas aquela que é capaz de formar homens de bem, pessoas de bem. Então, os condicionados são aqueles que, independente da sua condição social, independente da sua condição de vida, eles continuam sendo exatamente aquilo que eles são. Eles não conseguem mudar, eles não conseguem ver uma outra realidade. Trazendo para a nossa realidade do microcosmo, nós também às vezes somos condicionados, nós não conseguimos mudar, nós não conseguimos sair porque estamos acostumados com o nosso jeito de ser, estamos vivendo uma realidade muito próxima daquilo que é o nosso lugar de conforto. Eu participei de uma atividade terapêutica uma vez, eu fiz uma formação em terapia transpessoal. E aí, como parte dessa formação, nós tínhamos que fazer atendimentos às pessoas. E aí teve uma senhora que ela foi fazer o atendimento, e aí a gente conversou bastante, ela falava muito da relação que ela tinha com o marido dela, e etc. E ela foi descobrindo que ela podia dizer não, ela foi descobrindo que ela podia fazer algumas coisas que ela não se sentia no direito de fazer. Ela foi se achando nesse espaço, que era o espaço dela. E ela não foi eu que induzi isso a ela, foi ela mesma, através do seu próprio processo catártico, que ela foi descobrindo isso. E aí ela começava a conversar com o marido, aí ela chamava o marido, vamos conversar? E o marido, não, hoje eu tenho não sei o quê, e sempre empurrando com a barriga e tal. E teve um dia que ele virou para ela e disse, sabia que depois desse negócio de terapia você ia ficar diferente. Então você vê que isso às vezes acontece na nossa vida, a gente não pode nem mudar,
porque as pessoas que estão em volta da gente não estão acostumadas com ser diferente, gostam até mesmo dos nossos defeitos, e a gente tem que encontrar um espaço de melhoria, mesmo e apesar dos outros, mesmo apesar das pessoas que estão conosco dizerem assim, não gostaria que você mudasse, mas tá bom, amigo, só que quem está vivendo nesse corpinho aqui sou eu, quem vai levar isso aqui para o outro vida sou eu, então eu tenho o direito de mudar, eu tenho o direito de fazer escolhas, nós seres humanos temos o direito de não sermos condicionados. E aqui existe um ponto extremamente importante, é que quando nós falamos a respeito de relações humanas, nós temos que entender um negócio chamado fronteiras. Fronteiras. Todos nós temos fronteiras. A individualidade é caracterizada justamente pelo fato de nós sermos indivíduos fronteiriços. Nós temos as fronteiras. Essa fronteira é o que diz que eu sou eu e que você é você. Que existe um espaço entre eu e você, e que em um determinado momento, quando você avança nesse espaço, você começa a entrar no meu mundo. Quer dizer que você está passando de onde? Da minha fronteira. Então todos nós temos uma fronteira que nos define como individualidade. E o que acontece com essa fronteira? Essa fronteira, ela pode ser de 3 tipos. Ela pode ser uma fronteira, e aqui eu já estou falando especificamente da relação, ela pode ser uma fronteira chamada rígida. O que é uma fronteira rígida? Nós não conseguimos nos relacionar, porque simplesmente as fronteiras não permitem nenhum tipo de intercâmbio, nem de informação, nem de nada. Uma característica da fronteira rígida: eu falo com uma pessoa e a pessoa não escuta. Eu digo uma coisa para alguém e essa pessoa ignora o que eu estou falando. Ela não aceita uma opinião, ela não aceita que você diga nada, ela simplesmente vive como se ela fosse uma entidade autônoma, e ela age dessa maneira. Mas isso, gente, que eu estou falando para vocês, é uma característica de sistema, ou seja, os seres humanos têm as suas fronteiras, e o conjunto das relações também tem. Então você vai encontrar, por exemplo, famílias de fronteiras rígidas. O que é uma família de fronteira rígida? É aquela família que não aceita um entrante. Quando vem, de repente, um genro, uma nora, um outro, agregado na família, a família fecha a porta e não deixa entrar, por aspectos culturais. Quer ver uma característica das famílias de fronteiras rígidas? Antigamente era muito comum primo casar com prima. Era comum. Aquelas relações intrafamiliares, os casamentos intrafamiliares, era comum, porque era mais fácil você aceitar um parente do que você aceitar uma pessoa de fora, principalmente quando tinha questão de grana envolvida. Então esse conjunto de relações numa fronteira rígida gera um sistema patológico e um sistema que vai tender a um processo de confusão, vai tender a um processo de desordem, a uma entropia, um processo de desordem. Esse processo de desordem, ele vai resultar com a falência desse sistema. Então, um indivíduo de fronteira fechada, ele é uma pessoa que vive sozinho, que tem muita solidão, que não aceita ninguém, e tem frases do tipo, eu me basto, eu me sirvo, só eu servo para mim, etc. É uma pessoa, uma vida muito triste, uma vida difícil. É por isso que uma fronteira rígida, uma sociedade é como uma pessoa que resolveu construir sua própria caverna para se isolar dentro dela. Mas aí existe um segundo nível de fronteira, que é chamada a fronteira difusa. A fronteira difusa é o contrário. A fronteira difusa é uma pessoa que ela não tem fronteira, ela não se sente limite, ela não sabe onde é que ela termina, ela não tem ideia da sua identidade, e aí com isso ela começa a copiar outras pessoas, ela tem outras pessoas como referência, e acontece um fenômeno muito patológico, que é muito comum nas relações, chamado de simbiose do ego. A simbiose do ego é quando você tem duas pessoas que se juntam, se fusionam de maneira tal que elas só funcionam bem juntas. Vocês conhecem alguém assim? Todo lugar que você olhar, eles estão juntos.
vai para o cartório junto, vai para o supermercado junto, vai para não sei aonde junto, o tempo todo junto. Por quê? Porque ali é uma unidade formada de dois seres. Qual que é o problema desse lugar? Quem olhar de fora tem até inveja. Diz, nossa, que casal maravilhoso. Nossa, como eu queria ter uma vida assim. O sujeito pensa, o outro realiza. É uma coisa assim, um negócio de fantasia. Que amor lindo. E quando morre um? Porque morrer, morre. Até quem ama morre, não morre? Morre. Tem a questão, Paulo, de pai e filho, pai com filho. Pai com filho, marido com mulher, filho com mãe. Essa relação simbiótica de filho com mãe gera esquizofrenia, só para vocês terem ideia. E é transgeracional. Gera um simbiótico, procura para casar um outro simbiótico. E aí, simbiótico vai simbiótico, transgeracional, lá na frente vai nascer um filho com problema de esquizofrenia. Isso é pesquisa científica. Então, observe que nós não podemos viver parte, a gente tem que viver um todo. Então, qual que é o desafio? Você está em sociedade, você não pode se fechar e ao mesmo tempo também você não pode se abrir todo. Você tem que viver no equilíbrio. O nome disso é amadurecimento. São as chamadas fronteiras permeáveis. Você tem noção das suas fronteiras, entra o que você assimila, mas você não se perde na sua identidade. O problema maior que nós temos numa convivência familiar, que é a nossa mais contundente forma de convivência, é que nós, como pais, queremos proteger os nossos filhos por amor. Nós temos um amor pelos nossos filhos. Qual é o pai e a mãe que vai encontrar alguns que dizem não amo, não sinto nada, etc. Mas isso é a minoria. A grande maioria vai dizer assim: eu amo os meus filhos, daria a minha vida pelos meus filhos. Só que às vezes nessa relação amorosa existe uma relação egóica, uma relação de egoísmo, de posse. Por quê? Porque eu não quero que meu filho sofra. Na verdade eu estou dizendo de outra forma: eu não quero que meu filho passe por uma situação que eu vá sofrer. Então, para que eu não sofra, eu não quero que ele se exponha, eu não quero que ele viaje, eu não quero que ele faça, eu não quero que ele se case com aquele, com aquela. Por quê? Porque isso pode gerar para mim sofrimento. Então eu não quero que isso aconteça. E por esse motivo eu simplesmente bloqueio o meu filho, a minha filha, de fazer esse trabalho, de andar nessa direção. Escolha o seu destino. E isso ainda tem motivos novos. Eu estou zelando pelo seu futuro. Eu quero o melhor para você. A pergunta: será que é para ele mesmo ou é para a gente? Eu estou falando porque eu tenho 2 filhos, gente. Eu não estou falando assim de teoria, não, estou falando de prática. Então, essa realidade é uma realidade que é natural. A infantilidade gera insegurança. A insegurança busca a certeza. E a certeza gera esse tipo de situação que eu estou falando para vocês. A gente quer ter o controle da vida, quer ter o controle das pessoas, quer ter o controle das emoções. A gente não quer sofrer. E por isso é tão difícil às vezes conviver. Porque a gente quer simplesmente entrar no espaço do outro, ou às vezes o outro invade o meu espaço, sem que eu chame, sem que eu permita, mas é por conta da relação. E o pior de tudo, sabe o que é? Que eu gosto. Qual é a explicação que você vê, por exemplo, para uma relação chamada, vou usar a linguagem do momento, tóxica? Por que uma pessoa vive uma relação tóxica com outra pessoa? Vocês já pararam para pensar? O que leva uma pessoa a viver do lado de uma pessoa que agride fisicamente essa pessoa? Dependência. Olha, do lado de um masoquista existe um sádico. O sádico precisa do masoquista e o masoquista precisa do sádico. O nome disso é prazer mórbido. E nós temos prazeres mórbidos. A gente sente prazer na dor. A gente sente prazer na confirmação das nossas crenças limitantes. Quer ver um exemplo? Eu não dou para nada, eu não sirvo para nada, eu não consigo, eu não sou capaz de. É claro que aqui ninguém nunca pensou isso, eu tenho certeza disso. Eu estou falando do pessoal lá da Austrália, que eu estive lá e o pessoal me conta que lá isso é endêmico. Essa coisa da falta de vontade e
de coragem, porque as pessoas não se sentem capazes de. Então, o que acontece com uma pessoa que tem essa crença limitante? Ela vai buscar o tempo inteiro comprovar essa crença limitante através da reação do outro. Ela vai provocar o outro até a hora que o outro diga assim: você não consegue. Aí a pessoa: tá vendo o que eu disse? Que eu não dou para nada? Que eu não sirvo para nada? Todas essas construções, sem exceção de nenhuma delas, passa pelo meu aparelho psíquico. E quem é o dono do meu aparelho psíquico? Eu. Quem permite? Eu. Pode ser doloroso sair desse lugar, mas quem pode sair desse lugar? Eu. A chave da convivência está na pessoa. Na pessoa. Então, essa questão das fronteiras, eu falo isso sempre, porque às vezes nós estamos nos relacionamentos assim estranhos e a gente não consegue sair desses relacionamentos porque a gente não faz nada. A gente está envolvido como se nós estivéssemos condenados a viver assim. Mas nós podemos fazer diferente, na medida que nós vamos estimulando o outro a também sair do seu lugar. Isso é caridade, gente. Quando você tem uma relação e você consegue mudar, e em você mudando, você estimula as pessoas que estão com você a mudar, isso é caridade, no seu mais alto grau. Porque esse vórtice, ele nos prende, e quando nós saímos dele, nós conseguimos nos libertar. Rubens Alves diz assim, que amar é como ter um pássaro no dedo. A qualquer hora ele pode voar. E você tem que saber disso. Que amar não é condicionante. Amar é um sentimento de um único sentido. Eu amo e acabou. Quando eu te amo para que você me ame, esse meu amor, ele não é mais uma natureza, ele é uma ferramenta para que eu receba de você o que eu gostaria de receber. É como se eu te pagasse para que você me desse o que eu gostaria de receber. Isso não é amor, isso é escambo emocional. Então, se eu digo para meu filho: você é um ingrato, porque eu te amei e você me devolve com ingratidão, talvez eu não tenha amado o meu filho como eu estou dizendo o que eu penso que amei. Talvez eu tenha entregue para ele a minha vida para que ele cuidasse de mim, para que ele me desse e resolvesse as minhas carências, para que ele ocupasse os espaços vazios das minhas não realizações. Porque quem ama não espera resultado. Quem ama é feliz por amar e não pelo que o amor promove em volta. É por isso que no Evangelho diz: ame aos seus inimigos, ame àqueles que não podem te dar de volta. Porque se você ama quem pode te pagar, você corre o sério risco de estar apenas recebendo de volta o que você deu, e aí no fim, no fundo, você não deu nada. Se você recebe de volta mais do que você deu, você passa a ser o contrário, você passa a ser devedor e não credor da sua relação. Quando a gente vai estudar a constelação familiar, Bert Hellinger diz que tem que haver uma relação de equilíbrio entre o dar e o receber. Quando não existe esse equilíbrio entre o dar e o receber, você não consegue estabelecer uma boa relação dentro de um casal, digamos assim. Mas o que Bert Hellinger está falando? Como terapeuta, ele está dizendo que uma boa relação familiar é dada quando todos colaboram com um resultado comum, quando nenhum ponga no pescoço do outro para poder simplesmente viver ali como um vampiro. Então, é claro que uma sociedade colaborativa tende a ser mais funcional do que uma sociedade simbiótica. A gente já viu aqui que a simbiose pode causar problema.
Então, se nós estamos vivendo uma relação complexa, é porque muitas vezes nós criamos essas relações a partir das nossas próprias deficiências. Onde é que está a chave de mudar a relação? É no outro? Em mim. Começa aqui. Vocês já ouviram falar de uma... Eu não sei nem se pode falar mais isso hoje, mas eu vou falar porque eu sou antigo e não vejo nenhum problema nisso. Mas você já ouviu falar de uma figura chamada ovelha negra? Você sabe por que chama ovelha negra? Porque todas as ovelhas são brancas. A ovelha negra é aquela que, se aparecer no meio do rebanho, você vai saber que existe alguma coisa diferente naquela ovelha. A mesma coisa, vocês já ouviram falar do corvo branco? O que é o corvo branco? Há uma tese que diz que todos os corvos são pretos, são negros. Quando você olhar e ver o corvo branco, significa que ali tem alguma coisa diferente, porque a natureza do corvo é aquela ali, não é a outra. Então não tem nada a ver com o corvo, tem a ver com o fato de você ter uma predominância e em um lugar você tem algo diferente. Então, o filho problema, que era chamado de ovelha negra, é esse filho que se destaca no meio de uma família. Você tem uma normalidade, entre aspas, e você tem aquele que age de maneira diferente. Então, como era tratado essa criança? Como um problema. Fulano é um problema. Nossa, aqueles pais sofrem tanto com aquele filho. É um problema. Mas as terapias sistêmicas familiares hoje já entendem que quando aparece um problema desse dentro de casa, o problema não é só da pessoa, é da família. E aí, o que é que a gente faz com a criança? Bota no terapeuta, no psiquiatra, dá remédio para a criança e não resolve o problema da família. Sabe, gente, uma coisa que eu aprendi nessa minha jornada de buscar terapia, terapeuta, e passei pela constelação familiar, constelação sistêmica, levei 12 anos da minha vida estudando isso. E o que eu chego à conclusão hoje é que na tora não vai. Na força não vai. Ou vai no amor, na dedicação, no trabalho coletivo, ou não funciona. Eu sei que todo mundo gostaria de ter uma cápsula de serotonina em casa, para chegar de noite, tomar a cápsula de serotonina e ficar apaixonado pelo parceiro, pela parceira, aquela noite imensa de amor. Mas às vezes a gente tem que reconhecer que quando chega em casa, você olha para a pessoa e diz: hoje não. Tem isso? Tem. Por quê? Tem. Porque nós somos seres humanos. Então não é uma coisa artificial, tem que ser uma coisa natural. É consciência, é formação moral. E eu digo a vocês, vocês têm uma família, cuide dela. Porque esse encontro familiar que nós temos hoje aqui na Terra pode levar, para começar de novo e ter outra formação igual, 700, 800, 1000 anos, para você ter a oportunidade de sentar na mesa com aquela pessoa encarnada. Imagine que no plano espiritual sua felicidade dependa da sua relação com essa pessoa. Aí a gente jogou fora, porque a pessoa veio com uma mania que eu não gosto. Aí eu vou morar lá no Alasca, deixo a pessoa morando lá em Jiqué, me afasto, e aí o que acontece? Eu depois descubro: meu Deus, era só isso. Abraçar aquela pessoa, dizer me perdoe, vamos começar de novo, aprender a desenvolver um amor com ela. Era só isso? Só isso. Não era para construir casa? Não. Não era para construir o centro espírita? Também não. Mas não era para fazer aquele hospital dos velhinhos? Também não. Você fez tudo isso, é plus, isso aí tudo é legal, bacana, os velhinhos agradecem, mas a sua reencarnação só tinha um propósito. Se você fizesse isso, você teria cumprido 100% da sua meta. Era simplesmente aquela pessoa que nasceu do seu lado, você deveria ter aprendido a amar essa pessoa durante os anos que você passou lá dentro. É muito mais simples às vezes do que a gente imagina, mas é mais difícil porque às vezes para fazer isso eu tenho que superar barreiras, desconstruir. Eu tenho que aprender a ceder,
eu tenho que aprender a respeitar o outro, entender os níveis evolutivos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Percebe, gente? O convite é feito todos os dias. Você sabe por que no plano espiritual eu não vou encontrar com essa pessoa? Você pode dizer assim, mas a gente se encontra no plano espiritual, eu sei que eu vou lá, busco ele na colônia onde ele estiver e vou fazer. É porque você não sabe se vai poder fazer isso. Vai que esse espírito está numa condição melhor que a sua, ou pior, muito pior. Você não consegue. Aqui na Terra é o lugar que a gente se encontra. Por quê? Porque o corpo é redutor das diferenças espirituais. Aqui na Terra você vai encontrar Jesus encarnado do lado de Judas, do lado de Pedro, do lado de André, do lado de João, que eram coitados. Do tamanho de Jesus eles eram formiga. Aqui na Terra a gente encontra esses encontros inusitados. E às vezes você vai encontrar pessoas que vão te ajudar, você vai encontrar pessoas que vão te testar. Se nós não perdermos, se nós não nos ligarmos nos nossos objetivos maiores da existência e ficarmos pensando só no agora, na fruição dos prazeres imediatos, não vai rolar. Porque às vezes eu tenho que chorar, às vezes tem que doer o coração, às vezes tem que doer no peito, às vezes tem que ser assim, ó, mas o resultado é bom, porque é isso que a gente precisa fazer. Apareceu, chegou, se apresentou, está aqui na minha frente, dentro da minha casa, não é possível, não é castigo, é bênção. Não existe nenhum encontro familiar que seja castigo, é bênção. Pode ser difícil, mas é bênção. Eu tenho uma amiga minha, que ela tinha um filho, já morreu com 40 anos de idade, mas ele tinha paralisia cerebral. E eu ficava olhando para ela e pensando assim, essa moça era uma empregada doméstica, e o filho dela, o filho mais velho dela, se formou engenheiro, e eles trabalharam com a gente durante todo esse tempo, e o filho inclusive continua com a gente. E aí o que acontece? Essa senhora, com esse filho com problema, chamava Tiago. Tiago era amado de um jeito que vocês não acreditam. Esse irmão, ele saía do trabalho 4 horas da tarde, pegava Tiago, levava para a praia, botava Tiago na areia e ficavam os dois vendo o mar. E aí teve uma oportunidade que Tiago, o Ricardo foi para Angola como engenheiro e foi trabalhar em Angola ganhando dólar, ganhando bem. E o irmão ficou aqui no Brasil, uma tristeza sem fim, porque 4 horas da tarde o irmão que levava para a praia não estava aqui para levar para a praia. E aí o que aconteceu? Ricardo largou o emprego da Europa, ou da Europa, de Angola, e veio para o Brasil. Voltou para o Brasil, uma coisa incerta, para arrumar outro emprego, largou tudo para 4 horas da tarde levar o irmão deficiente à praia. E eu fico imaginando como é uma situação dessa no plano espiritual. E eu fico pensando, se a pessoa, uma mesa, aí está lá a mesa, a mãe, Ricardo, Tiago, o espírito, e alguém diz para Tiago: Tiago, você tem aqui uma missão que é unir essa família, mas sua missão vai ser muito difícil, Tiago, porque você vai ter que vir com uma privação total de sentimento, de sentido, de expressão. Você vai ter um cérebro paralisado, Tiago. Seu corpo vai ser o objetivo da união dessa família. Aí Tiago olha para a mãe, olha para Ricardo, e eles dizem assim: Tiago, pelo bem do nosso futuro espiritual, nós estaremos com você, e nós não vamos deixar você, não vamos abandonar você hora nenhuma. Aí alguém diz assim para Nessa: Nessa, você será uma mulher muito pobre, passo fome, mas eu não abandono esse filho. Aí Tiago diz assim: com vocês eu vou.
O problema não é a promessa no mundo espiritual que todo mundo faz. O problema é transformar isso em uma ação concreta depois que você nascer. Quando você chegar lá no final do mês e receber aquele dinheirinho minguado, e depois eu soube algo até mais inusitado, que essa senhora, recebendo um salário mínimo, a irmã dela morreu e deixou 4 filhos órfãos, sem pai e sem mãe, e ela criou os 4, botou os 4 dentro da casa dela e criou um filho, além dos dela, mais 4. Então vocês entendem o que eu estou falando, gente? É uma coisa incrível isso, desses encontros que a vida dá, essas oportunidades que a vida nos oferece, para que a gente possa ressignificar o fato da gente estar junto, da gente estar vivendo uma vida que tem que ter sentido. A gente está vivendo, porque se não for assim, não tem graça nenhuma acordar, comer, dormir, sabe? Qual é a graça que tem? E aí, quando a gente vê a gente fugindo da responsabilidade, a culpa é minha, né? Eu boto o que eu quiser. Quando a gente vê a falta de compromisso que a gente tem, simplesmente de fazer essas mudanças significativas, importantes, a gente fica pensando como talvez seja ruim a gente não compreender mais a essência da alma e a razão da gente estar aqui. Nessa questão 719, merece censura o homem por procurar seu bem-estar? Já está 10 mesmo? Estou acabando. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Não condena a procura do bem-estar desde que não seja conseguido à custa de outro, e não venha diminuir-vos nem as forças físicas nem as forças morais. O ascetismo, que é essa ideia de você se privar de tudo, pode ser fruto do egoísmo, está na questão 721. Então ninguém precisa se matar, ninguém precisa tirar nada disso. A gente só precisa se entregar. Chega de resistir, se entregar à vida e ouvir o que a vida tem para dizer. Abrir os braços e dizer assim: diga aí, vida, por que me concedeste um corpo? Por que me deste um corpo? Por que eu estou aqui? Para quê? Quando a gente vê uma pessoa dizer assim: eu estou sem sentido na vida, porque não é possível você encontrar sentido numa vida que não tem objetivos maiores. Quando Viktor Frankl saiu do campo de concentração e ele via as pessoas desistindo, e ele chamava isso de desistite. Era quando uma pessoa chegava assim no campo, pegava o muro, a cerca elétrica, encostava a mão, tomava um choque no vidro. Ou então ele sabia que a pessoa ia morrer quando a pessoa pegava a guimba. Você sabe o que é guimba de cigarro, né? Aquele pedacinho fundo do cigarro. E a pessoa pegava a guimba do cigarro e fumava até acabar. Porque quando a pessoa apagava o cigarro, quer dizer que no dia seguinte ele estaria lá para fumar. Mas quando ele acabava, normalmente pegava o cigarro, fumava todo, quer dizer que ele sabia que o tifo ia matar. No outro dia ele não estaria mais lá. Ou então quando ele pegava um pedaço de pão, que ele botava no bolso, eles botavam o pão no bolso, a fome era tanta que ele não comia o pão, ele botava na boca, sentia o gosto, tirava e botava no bolso de novo, só para sentir o gosto do pão na boca. Então isso, eu vivia isso 4 anos, sem perspectiva nenhuma, que uma coisa é dizer: não, os aliados estão chegando e vão libertar, e você simplesmente vê gente chegando, trem chegando, gente morrendo, gente queimando, gente isso, gente aquilo, vendo isso acontecer, e você olhar e dizer assim, que é um mar sem fim do mal, e você pegar um pão, botar na boca e dizer: não, amanhã eu quero estar vivo, porque eu quero um amanhã. E olha o que aconteceu depois, quando ele se libertou dos campos de concentração, quantas vidas ele salvou,
trazendo sentido para a vida das pessoas. Ele descobre, através da sua logoterapia, que é a terapia do sentido, que sem sentido, sem um porquê, não tem para quê, né? Sem um para quê, não tem um porquê a gente está aqui, tá bom, gente? Então a gente vai agora fazer uma pausa para a meditação, alimentar a matéria, como dizia nossa irmã Maria Imaculada, e daqui a pouquinho a gente volta. Que horas a gente volta? Meia hora. Meia hora, daqui a meia hora a gente volta. Bora, gente. Vem aí, o rapaz.